essa segunda parte do quinto vídeo do Desconcerto do Mundo, de Gustavo Corsão. Esse tópico chama-se As Dimensões do Homem. E nessa segunda parte, Gustavo Corsão vai falar do que nos singulariza, né, um ponto significativo da nossa singularidade. E vai tratar o assunto por meio de uma comparação do ser humano com a espécie canina. Também vai trazer umas referências metafísicas, filosóficas. Vai abordar o conceito de pessoa, São Tomás de Aquino e Jacques Maritain, que eu busco interpretar do meu jeito e traduzir também, porque falta a tradução nessa edição da Vida Editorial. Espero que apreciem. Segue-se um ponto que Corsão quer chamar a atenção da nossa singularidade, comparando o ser humano com um cão, ou com a espécie canina. Ele vai dizer que o cão gera o que há de canino no cão. Os filósofos chamam isso de causalidade unívoca, aquela que se processa dentro da linha da espécie, em oposição à causalidade equívoca, que vai se processar fora da linha da espécie. Então, os pais geraram a forma canina, em cujas determinações está a estatura normal e a matéria mínima das primeiras células vivas do filho. Mas a matéria do seu crescimento veio da terra, e com elas muitas determinações e experiências que constituem o patrimônio particular de cada animal. Então, mesmo no animal, se vê um certo desdobramento entre a parte genética, o germe, e a parte individuada pela matéria, o soma, que de certo modo separa dentro da espécie canina este cão daquele cão. Então, quem gera a diferença específica do cão são os próprios pais. Causalidade unívoca. Se processa dentro da linha da espécie. Os pais geram a forma canina. Não quer dizer que não se veja um desdobramento, uma parte no cão que é individuada pela matéria e que separa dentro da espécie um cão do outro. Agora, considerem a bizarra situação do homem. Nossos corpos são gerados por nossos pais, à semelhança dos cães. A grande novidade é que nossos pais não geram aquilo pelo que um homem é homem. A geração da diferença específica no homem segue a causalidade equívoca, está fora da linha da espécie, fora do vínculo que nos prende uns aos outros. Uma alma espiritual, não podendo ser gerada como um corpo é gerado, terá de ser gerado por Deus. Assim, o que nos especifica, em vez de nos ligar à espécie, nos singulariza e nos isola da espécie. Essa diferença vinda do alto faz de cada um de nós um todo único e insubstituível, um ser espiritual, um universo de amor e conhecimento dentro do universo, uma pessoa, um ser destinado a uma majestosa solidão. Esse trecho merece destaque. Assim, o que nos especifica, em vez de nos ligar à espécie, nos singulariza e nos isola da espécie. Essa diferença vinda do alto faz de cada um de nós um todo único e insubstituível, um ser espiritual, um universo de amor e conhecimento dentro do universo. Uma pessoa, um ser destinado a uma majestosa solidão. O que é uma pessoa? Nesse sentido aqui, e Corsão coloca em itálico, um universo de amor e conhecimento dentro do universo com U maiúsculo, que tem o destino de ser só, majestosamente. Só.
E aí já remete ao próximo tópico. On est toujours seul. Mas ainda aprofundando a singularidade do homem, Corsão agora vai trazer São Tomás de Aquino e Jacques Maritain. Aliás, eu fiz uma pesquisa sobre Jacques Maritain, porque Corsão cita ele. Já havia citado algumas vezes e vale a pena. Ele é um pensador que buscou reavivar o pensamento de São Tomás de Aquino. Então aqui ele vem citando São Tomás de Aquino e Jacques Maritain na sequência. E aqui eu vou procurar sanar até uma lacuna da edição da Vida Editorial que não tem as traduções do latim e do francês. Passei batido por algumas antes, mas agora não teve como escapar. Corsão vai citar São Tomás para dizer que, como qualquer animal, o homem é individuado em razão da matéria signata quantitate. Mas é pela peculiar natureza e pela peculiar geração da forma especificadora que cada um de nós é personalizado, isto é, tornado único e total. Então, somos individuados em razão da matéria signata quantitate, mas somos personalizados, tornados únicos e totais, pela peculiar geração da nossa forma especificadora. Um homem é diferenciado do outro homem, assim como um cão é diferenciado do outro cão, em razão da matéria signata quantitate. Mas somos pessoas, e a citação de São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, em latim, persona significat, id quod est perfectissimum in tota natura, si licet subsistens in rationale natura. Pessoa significa o que há de mais perfeito em toda a natureza, isto é, o que subsiste na natureza racional. Pessoa significa o que há de mais perfeito em toda a natureza, isto é, o que subsiste na natureza racional. É o que há de mais perfeito. É uma subsistência, algo que subsiste na natureza racional. Isso é a pessoa. E aí, Corsão vai citar Jacques Maritain na obra La personne humaine et le bien commun, para dizer que essa subsistência, isso que subsiste na natureza racional, e que é o que é de mais perfeito em toda a natureza, é mais bem definido, mais detalhadamente definido, atualizado por Jacques Maritain, assim, essa subsistência, essa realização suprema, pela qual o influxo criativo sela em si uma natureza em face a toda a ordem da existência, de maneira que a existência que ela recebe é a sua perfeição. A personalidade é a subsistência da alma espiritual comunicada ao composto humano, sendo na subsistência uma assinatura ou um pendão que a coloca em posição de possuir sua existência e de se aperfeiçoar livremente e de se doar livremente. Ela atesta em nós a generosidade ou a expansividade do ser que mantém o espírito num espírito encarnado e que constitui, no fundo secreto da nossa estrutura ontológica, uma fonte de unidade dinâmica e de unificação a partir do interior. Então, Corsão vai citar Jacques Maritain, La personne humaine et le bien commun, para dizer que essa subsistência que São Tomás menciona, essa realização suprema pela qual o influxo criativo sela em si uma natureza em face a toda a ordem da existência,
de maneira que a existência que ela recebe é a sua perfeição. A personalidade é a subsistência da alma espiritual comunicada ao composto humano, sendo na subsistência uma assinatura ou um pendão que a coloca em posição de possuir sua existência e de se aperfeiçoar livremente e de se doar livremente. Ela atesta em nós a generosidade ou a expansividade do ser que mantém o espírito num espírito encarnado e que constitui no fundo secreto da nossa estrutura ontológica uma fonte de unidade dinâmica e de unificação a partir do interior. Essa é a subsistência. Essa é a pessoa para Jacques Maritain. A realização suprema. O influxo criativo que cela na pessoa uma natureza em face a toda a ordem da existência. De maneira que a existência que ela recebe é a sua perfeição. A personalidade é a subsistência da alma espiritual comunicada ao composto humano, sendo na subsistência uma assinatura ou um pendão que a coloca em posição de possuir sua existência e de se aperfeiçoar livremente e de se doar livremente. Então, para Jacques Maritain, essa subsistência da pessoa humana, essa realização suprema, a personalidade é a subsistência de uma alma espiritual comunicada ao composto humano. Então, aí estão as duas dimensões, né? A dimensão espiritual, que é a nossa grandeza, causa do espanto com o desconcerto do mundo, comunicada ao composto humano. Então, a alma é como uma assinatura, um pendão, um estandarte que nos guia e que nos coloca em posição de possuir a nossa existência e de nos aperfeiçoarmos livremente, nos doarmos livremente. Atesta em nós a generosidade ou a expansividade do ser que mantém o espírito, a alma, num espírito encarnado. Então é espírito e é carne ao mesmo tempo. E que constitui no fundo secreto da nossa estrutura uma fonte de unidade dinâmica, de unificação a partir do interior. Essa é a pessoa. Jacques Maritain, que é mais ou menos contemporâneo de Gustavo Corsão. Um pouco mais velho, acho que tem uns 7, 8 anos a mais. Amigo, conhecido, interlocutor, influenciador de Paulo VI e de Saul Alinsky. Saul Alinsky, famoso. Também vou colocar um vídeo na descrição que fala de Saul Alinsky. Pessoal do Brasil Paralelo. Comunista, admirado por Barack Obama e Hillary Clinton. Em entrevista a Playboy, menciona que queria ir para o inferno para encontrar aqueles seus pares. Tem uma frase que é atribuída a Jacques Maritain que fala que ele não sabe se Saul Alinsky conhece Deus, mas com certeza Deus conhece Saul Alinsky. E Paulo VI apresenta para Jacques Maritain a mensagem aos homens de ciência e pensamento no fechamento do Concílio Vaticano II. Parece que ele não conseguiu influenciar suficientemente Paulo VI. E essa história do Concílio Vaticano II e de como Corsão reagiu e as consequências, né, desse concílio merecem outros vídeos. Uma questão bem problemática, mas vale a pena ser aprofundada. Corsão para por aí as menções filosóficas e metafísicas e admite que
não tem capacidade para aprofundar muito mais do que isso, mas ele quer salientar bem essa ideia da singularidade da nossa situação no mundo, para entender melhor a razão de ser das calamidades que decorrem todas as vezes que é posta em prática uma filosofia de adaptação do homem ao mundo. E acho que no Concílio Vaticano II, o que aconteceu foi isso, né? A Igreja acaba chancelando essa adaptação do homem ao mundo. Acho que é essa a grande crítica de Corsão. Não é nada que ele traga por enquanto, pelo menos até aqui no livro, mas ele cita, é curioso que ele cita Maritain e parece, né, concorda, e eu achei curioso, contraditório que Maritain seja tão próximo de Paulo VI. Né? Tem que entender o que aconteceu, entender melhor. Mas então ele vai buscar aqui, nesse tópico, nos diferenciar, né? Diferenciar o homem do animal, né? E mostrar a singularidade da condição humana no mundo. A causa do desconcerto tem a ver com a nossa grandeza, essa nossa dimensão espiritual. E ele vai a fundo para definir a pessoa humana e a diferença específica do homem, citando São Tomás e Jacques Maritain. Né? E aí ele volta para explicar que ele quer salientar a singularidade da nossa situação no mundo para entender melhor a razão de ser das calamidades que decorrem todas as vezes que é posta em prática uma filosofia de adaptação do homem ao mundo. E ele já mencionou, né, em tópicos anteriores que a gente já tratou, a eugenia, né, que levou ao nazismo, por exemplo. Para entender bem a ideia de singularidade, salientar bem a ideia da nossa singularidade no mundo, às fraquezas naturais do homem devemos acrescentar a queda e a herança de uma natureza ferida. E devemos lembrar o preço do nosso resgate. E aí ele volta, né, a questão do sacrifício de Cristo, que foi o resgate da nossa natureza ferida que nós herdamos desde a queda do paraíso, o pecado original, que é querer se colocar no lugar de Deus, né? A queda e a herança de uma natureza ferida. O preço do nosso resgate devem ser adicionadas essa noção deve ser adicionada às fraquezas naturais do homem, à nossa miséria, né? Para a gente desistir de tentar entender todas as dimensões do desconcerto. Então, não devemos nem tentar entender todas essas dimensões, muito menos achar que temos o remédio, né, para elas. Não é nem para entender tudo, querer entender, muito menos buscar um remédio, ainda mais esses remédios que vão resolver o problema cortando a nossa grandeza, dizendo que somos iguais aos animais, que não há uma dimensão simbólica, que não há diferença específica do homem. Então aí é importante lembrar das nossas fraquezas naturais, a queda e a herança de uma natureza ferida e o preço do nosso resgate. Isso vai salientar a nossa singularidade, a diferença em relação aos animais. Então, quando a gente pensa no argumento
da biologia, da genética, que diz que nosso DNA tem 1% de diferença em relação ao do macaco. Então a diferença do homem para o macaco seria 1% ou alguma proporção parecida. Só serve para mostrar que a biologia e a genética não explica a diferença entre o homem e o animal. Porque a proporção não é essa, aquele 1%. Dá para pensar muito no significado da pessoa. Mas em síntese, acho que é isso aí, né? As dimensões do homem, a nossa grandeza está na dimensão espiritual e nessa ideia, né? Aquela definição ali do Jacques Maritain. É a alma que ao mesmo tempo se comunica com o ser humano, né? Com a matéria signata. Temos a liberdade de nos aperfeiçoar, de nos doar, somos livres, né? E o próprio livre-arbítrio é uma menção ali que dá para perceber também, né? Então, não devemos usar essa liberdade para cortar a nossa dimensão espiritual e nos adequar ao mundo assim, cortando a cabeça. Espero que tenham gostado. Quem quiser se inscrever, toda semana eu pretendo avançar na leitura. No próximo tópico, vamos saber porque estamos sempre sozinhos. Um abraço.